Obrigada. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Agradeço a professora Maria Augusta e a professora Catarina Monteiro para esse nosso bate-papo hoje, que é um bate-papo informal, né? Bem diferente do Pasear. E quer dizer, você que está nos assistindo aí agora, estamos conversando eu e a Catarina e a professora Maria Augusta, e nós decidimos trazer um papo que é não é Maria Augusta, é a professora Catarina, que é o dia a dia das pessoas, essas perguntas. Como é que eu crio uma câmara de mediação ou de arbitragem? E as pessoas ficam muito confusas em relação a isso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não faço? E esse momento de hoje, essa nossa live é para isso. Como criar uma câmara de mediação e arbitragem do zero. Você pode ser mediador, pode ser árbitro, mas você quer criar uma câmara. Como é que eu faço a parte de gestão de câmara administrativa, a parte contábil, como é que ela é feita? E hoje você vai saber tudo o que você precisa saber de verdade. De verdade. A coisa aqui não vai ter enrolação, não. O negócio é moído e a coisa valendo. Vamos falar para você tudo o que estabelece a legislação. Não é achismo, não. Eu acho que não. Tudo estabelece a legislação brasileira em relação à Câmara de Mediação e Arbitragem. Sejam muito bem-vindos. Professora Maria Augusta, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer aqui a participação de vocês. E é como o professor João Carlos falou, a finalidade desse workshop é justamente conversar um pouco, né, como abrir uma câmara privada de mediação e arbitragem, começando do zero. Né? A gente sempre está escutando muitas perguntas, muitas dúvidas de alunos, de colegas, em relação a como abrir, o que é preciso, quais são as documentações necessárias, como é a questão do nome da Câmara, o que é que realmente precisa para poder dar andamento numa Câmara privada. E isso tudo vocês vão ficar sabendo hoje com esse nosso bate-papo do workshop. Isso aí. Professora Catarina Monteiro. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria estar aqui mais uma vez participando e vamos aí trazer algumas informações que eu acredito que muitos já saibam. A gente vai trazer algumas informações só para reforçar e também trazer algumas dúvidas que sempre estão perguntando, estão sempre questionando, estão sempre nessa busca para abrir, para poder criar essa Câmara, né, já que está sendo como uma ótima, uma excelente alternativa de resolução das questões, para poder resolver de uma forma mais célere, principalmente mais informal, sem ser pelo judiciário. Então, nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e quem tiver interesse também pode fazer perguntas no chat, que se a gente puder, a gente vai acompanhando, a gente vai responder, se não tiver contemplado com algumas que a gente também já recebeu anteriormente. Isso mesmo, professora Catarina. A gente vai batendo papo descontraído, sem formalidades, eu costumo falar, né, que é uma roda de moído, né, professora Catarina? Roda de moído. Vamos conversar aí para a gente poder esclarecer. De cara, primeiro ponto é boa pergunta. Pergunta, o que é uma Câmara de Mediação? Muita gente me pergunta o que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. A propósito, por favor, alertando alguns colegas aí, não é câmera, é câmara. Câmara de Mediação. Ele fala câmera. Câmara. Eu, às vezes, cometo também esse errozinho. Câmera. Porque estou perto. Câmara é câmera. Temos que ter cuidado. E às vezes cometo também esse erro como esse. Tem cuidado só. O que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Uma Câmara, você pode ter uma associação. O que é isso? É um instituto, nós chamamos de um instituto, no qual você pode resolver questões que deveriam, possivelmente levadas ao Poder Judiciário, poderiam ser levadas ao Poder Judiciário, e você pode resolver de forma extrajudicial. Então, nós temos uma Câmara de Mediação, que é um auxiliar da Justiça, né? Privado, e nós podemos resolver questões concernentes a direito patrimonial disponível, a questões, mesmo que sejam negócios transacionados, entre outras coisas. É um órgão, né, privado, que nós podemos também chamar de justiça privada. Certa vez, professora Catarina, professora Maria Augusta, eu chamei de justiça privada, um colega quase que me mata. Por que justiça privada? Meu Deus do céu, meu colega, nós temos segurança privada,
Nós temos escola privada, e temos hospital privado. Quando eu falei justiça privada, quase que me mata. É possível também o nome justiça privada. Por quê? Nós temos a segurança pública, a segurança privada, nós também temos a justiça privada. Mas é extrajudicial. Preciso falar extrajudicial, que é mais comum. Então, essas câmaras que elas existem no Brasil, já temos várias no Brasil, essas câmaras têm a função de contribuir, de ajudar com o Estado, com o Poder Judiciário, não é, a solucionar questões que poderiam ser levadas para o Poder Judiciário. Eu também não gosto, professora Catarina, professor Mário Augusto, da expressão desafogar. Desafogar não. Desafogar não. Desafogar não, porque nós não vamos desafogar. Nós somos uma porta, não é? Colaborar, não é? Isso aí, professora, colaborando. Ninguém desafoga ninguém, é para colaborar. É isso que nós fazemos. Então, a primeira pergunta que me faz uma Câmara é isso. É um órgão que trabalha em parceria, né, podendo colaborando com o Poder Judiciário nos seus limites determinados pela lei e a legislação brasileira. Porque, na verdade, toda a Câmara tem os seus limites. Nós temos, né? Immanuel Kant dizia isso, porque o direito existe para delimitar as liberdades. Muito bem aí. E falando nisso, professor de Câmara, que o senhor já começou agora, qual a documentação? Sempre perguntam para a gente, qual a documentação necessária para iniciar a atividade numa Câmara? É interessante, as pessoas perguntam. Documentação. Nós temos algumas versões há muito tempo trazidas do Brasil, que algumas pessoas dizem que Câmara de Mediação e Arbitragem são instituições sem fins lucrativos. Já vou falar isso, já, professora Maria Augusta? Sim. São instituições sem fins lucrativos. E outros dizem que são instituições com fins lucrativos. E aí? Qual é o impasse? Como é que fica? É ou não é? Qual é a documentação precisa para montar uma Câmara? Documentação normal de uma empresa privada. CNPJ. É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É o primeiro ponto. Você tem que abrir uma empresa. Isso. É CNPJ, não é isso? CNPJ. Sim. E para ter o CNPJ, tem até outras questões que você pode pegar com um contador, que é bem melhor, com um contador, é óbvio, que é um profissional da área para orientar você, mas tem CNPJ. O primeiro passo é ter um CNPJ. É o primeiro passo. Porque também você vai ter um KENAI, o KENAI, que é aquele código, né? É Código Nacional de Atividade, né? Isso, sim. De atividades, tem aquele KENAI, e você vai ter o CNPJ, e nesse CNPJ você vai estar lá como auxiliar da Justiça. Ah, mas professor, tem uns amigos meus aí, já ouvi isso, Catarina, dizendo que câmaras são sem fins lucrativos. Cuidado, né? São sem fins lucrativos. Bom, às vezes as pessoas dizem, mas professor, você é muito incisivo. Não. Eu posso ter sem fim lucrativo, posso. Desde que eu não tenha nenhuma atividade que lucre daquela atividade para distribuir para mim. Primeiro, não é subsidiada. A Câmara não é subsidiada. Ela não recebe subsídio de ninguém. A Câmara, ela é privada, não é verdade? Porque ela vive de quem? Do cliente que vai lhe resolver uma arbitragem, levou um processo para você, você recebe honorários, tem as taxas administrativas, que é um tema de falar um pouquinho sobre vocabulário, né? Então, toda Câmara deve ser instituição com CNPJ, com fins lucrativos. Então, documentação normal, com contrato social, a junta comercial do Estado, você leva a documentação para a junta, que antigamente, não sei se vocês estão lembrados disso, os contadores diziam, contabilistas, contadores, que não podiam porque não tinha. Hoje já tem. Acessam lá na aba da junta e tem lá, ó, Câmaras de Mediação e Arbitragem. Tem já a opção para isso. Sim. É verdade? Isso é muito bacana. É uma empresa normal, né? É uma empresa como qualquer outra. É uma empresa. Inclusive, hoje tem até também uma facilidade, né? Que é um programa que foi criado pelo governo federal. Vocês estão me escutando? Estou sim. Estou recebendo uma informação aqui que está baixo o som. Então, sim, um programa criado pelo governo federal que é chamado Redecim, né? É uma rede nacional para a simplificação justamente de registro e da legalização da empresa. Lá mesmo a pessoa que tem interesse, já pode fazer o registro da pessoa jurídica.
E lá tem toda a lista de documentação, que é justamente isso, as documentações, professor. O contrato social, ver qual é a questão, por exemplo, aqui em Pernambuco, não é necessário um alvará, né? Da questão de estadual não é necessário. Só precisa mesmo a licença municipal. Então, tem muito assim, o que vai diferenciar, às vezes, é de um estado para o outro. Mas o primeiro passo, realmente, é esse registro aí do CNPJ. E aí eu queria até reforçar também documentações necessárias de ter na Câmara, que a gente utiliza aqui no IBRAMAC, que é o regimento interno. É importante toda a Câmara privada ter o seu próprio regimento interno, o código de ética também. A gente está sempre conversando sobre isso, porque tem alunos que às vezes perguntam, né? Alunos, colegas que perguntam, mas é obrigado ter um regimento interno, um código de ética? Não é a questão de ser obrigado, né? A gente aqui está falando de contrato social, CNPJ, que são documentações obrigatórias para registrar uma instituição privada, né? Uma pessoa jurídica. Agora, o regimento interno, o código de ética, é necessário no dia a dia. Isso passa a segurança, passa uma organização para a atuação diária de uma instituição. Né? O código de ética ele vai dar um norte para os árbitros, para os mediadores, para os próprios clientes, o que pode e o que não pode. E aí, assim, a gente está trazendo também nesse momento para vocês a importância de cada câmara privada também ter como documentação seu regimento interno e o código de ética. Isso é importante, essa observação. E o que as pessoas perguntam muito, mas por que não pode ser uma instituição sem fins lucrativos? Em regra, as pessoas buscam instituição sem fins lucrativos porque elas buscam dois benefícios. Ou a isenção do imposto de renda, não é? Ele é isento do imposto de renda, ou ele tem, ele é isento mesmo do imposto de renda. São duas nomenclaturas, não vem o caso agora, mas ele quer isenção do imposto de renda. Ele quer isenção de imposto de renda para não declarar, ou ele declara, mas como ter esse benefício. Ora, se o dinheiro entra para você, se o dinheiro entra para a sua Câmara, e você usa aquele dinheiro como honorários, você tem que pagar imposto daquele dinheiro. Portanto, né, a gente sempre fica aqui no IBRAMAC, quem faz consultoria conosco, conselho, não faça uma Câmara sem fim lucrativo, porque senão você pode ter problema lá na frente. Sem fins lucrativos, você teria problemas, porque problemas com a fazenda. Isso. Vai entrar dinheiro, a não ser que o dinheiro venha todo para a instituição, ele seja revertido para a instituição, e não se enquadra, não se encaixa nem dentro do que estabelece as diretrizes brasileiras para uma Câmara de Mediação e Arbitragem ser uma instituição sem fins lucrativos. Nem se enquadra, porque ela não é, como é, professora Catarina, associação, não é? Não é associação, é sociedade. Então, sociedade. Não se enquadra. Portanto, verdade. CNPJ. Pois não, e tem uma pergunta que é muito interessante, professora Catarina, que as pessoas fazem. Eu acho que foi uma pessoa que fez aqui para... Que hoje é o dia assim, gente, perguntas, viu? É uma das perguntas mais importantes. Uma pessoa aqui... deixa eu ver aqui. Ela é de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cidinha do Rio de Janeiro. Disse assim, olha, meu amigo me disse que para ter uma Câmara de Mediação, para ser árbitro ou mediador, tem que ser formado em Direito. Opa, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Professora Catarina, como é esse negócio aí? Tem que ser formado em Direito, bacharel ou advogado? Pergunta. Não. Essa pergunta é bem importante e é importante também a gente deixar claro que nem para ser árbitro precisa ter a formação em Direito. A lei de arbitragem, ela não exige nenhuma formação superior. Ela não exige que você tenha formação superior, muito menos para abrir uma Câmara. Agora, é recomendado que a pessoa tenha uma qualificação, porque ela vai responder como se soubesse de todas as regras, de toda a lei. Então, não é obrigatório, mas é, sim, importante. Porque como é que você vai fazer, você vai elaborar uma sentença, como é que você vai se responsabilizar pela situação de encontrar uma solução com as partes que foram buscar a Câmara,
Como é que você vai dar uma resposta se você não souber os passos que tem que seguir, se você não souber como vai ter que elaborar uma sentença? Porque até se você fizer errado, aquela sentença vai ser anulada. Então, todo aquele trabalho, toda aquela busca, todo aquele acordo vai ser anulado. Então, é importante, sim, ter uma qualificação, saber como fazer todos os passos de uma arbitragem para poder evitar que depois tenha todo esse trabalho perdido. É verdade. E eu sempre falo o seguinte, que as pessoas falam, não, mas eu conheço bem, eu tenho conhecimento de árbitro, mas quem é que valida o seu conhecimento? Nós vivemos num país, sobretudo no Brasil, em qualquer parte do mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, que o certificado, o diploma, ele é muito necessário. Nós ainda vivemos numa época de vestibular. Vestibular, o que importa é vestibular, essa mudança está acontecendo, né? O importa, às vezes eu digo o seguinte, não importa apertar o parafuso. Apertar o parafuso, qualquer um aperta. Agora, saber que parafuso apertar, a história é outra. A história é outra. Por isso que é importante que você faça um curso de mediação, um curso de arbitragem, um curso de constelação, se você constelador. Não é obrigado, mas é importante que você saiba para dizer que alguém lá validou meu conhecimento. Quem validou foi fulano. Então, eu estou apto para exercer essa função. Como a gente falou, não é obrigado a ser advogado. Qualquer pessoa pode abrir, médico. Não. Qualquer pessoa pode ter E nós temos, né, no próprio curso de arbitragem do IBRAMAC, em outros lugares, nós temos psicólogos, temos professores, nós temos administradores, contadores, nós temos pessoas de todas as áreas, enfermeiros. Então, assim, não é específico da área jurídica. As pessoas, às vezes, acham que porque o árbitro ele vai proferir uma sentença, ou porque a arbitragem ela segue a lei da arbitragem, muitas vezes as pessoas acham que é específico da área jurídica. Mas não é. A lei de arbitragem, em nenhum momento, ela traz dizendo que é específico nem de bacharel e nem de advogados. Isso. Porque também algumas pessoas acham que o bacharel ele também não pode. Qualquer pessoa pode ser árbitra. Qualquer pessoa pode exercer essa função. Não precisa ser advogado nem bacharel em direito. Isso. Agora. Tem até... Pergunta, professora. Pode perguntar. Vai lá. Não vá, professor, complemente. É outra pergunta, já para fazer o link na fala da professora Catarina. Agora, se for, eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça, espera lá. Aí mudou de figura. Aí, para ter conciliador, olha, estou falando, conciliador no Tribunal de Justiça tem que estar cursando o 7º período, no mínimo. 7º período do curso de Direito. O curso para ser conciliador, mas para ser mediador do Tribunal de Justiça, não. Tem que ter, no mínimo, 2 anos de formado em um curso superior para que ele possa, então, ser mediador de qualquer área. Psicologia, culinária, gastronomia, tecnólogo, do que ele puder ser. Ele pode ser como mediador de conflitos, como conciliador do Poder Judiciário, aí tem que ter, no mínimo, o 7º período do curso de Direito. É isso aí. Professora Maria Augusto, qual foi a pergunta que surgiu aí? Aí, no caso, professor, é uma exigência do tribunal, né? Aí já é completamente diferente do que a gente tem na Câmara como justiça privada, que foi o que o senhor falou desde o início. A parte extrajudicial, São exigências diferentes. Isso. Estão perguntando aqui, Maria Augusta. Só para complementar aqui, essas informações que o senhor está trazendo agora, ela reforça justamente o que foi dito aqui, né? Na questão que não precisa ser da área de direito, não precisa ter certificação. Agora, é importante, sim, que tenha uma formação e um conhecimento desses procedimentos de mediação e arbitragem, porque essas informações mesmo que o senhor está trazendo são as informações que constam justamente na lei, né? A lei mesmo de mediação, a Lei 13.140 de 2015, ela traz essa diferença de mediação judicial, de mediação extrajudicial. Então, assim, você vai montar uma Câmara, você vai elaborar lá, vai formar o seu rol de mediadores e de árbitros. Não tem uma regra que diz que você precise que esses mediadores e árbitros tenham uma certificação, ou seja, da área de direito, não. Agora,
eles precisam sim ter todo esse conhecimento das técnicas, do procedimento, da própria legislação. Isso é muito importante, porque um procedimento que vai ser elaborado de uma forma irregular contra a legislação, contra os princípios da mediação de arbitragem, você perde todo o seu trabalho e toda a credibilidade da sua empresa, da sua Câmara, né? Porque pode ser pedido a questão da nulidade. Então, Isso. veja como é importante realmente os profissionais e principalmente quem for abrir uma câmara privada ter sim a formação nessas portas, né, de mediação e de arbitragem. Aí aquela pergunta que eu estava querendo fazer, que é justamente que eu estou vendo aqui, a gente está aqui, estou agradecendo a participação, viu? O Ibramar que agradece de Fernanda, né, aqui. A participação de todos no YouTube. Tem uma pergunta aqui antes da de Fernanda, professora Catarina, se existe uma regra única para todas as câmaras privadas. Todas as câmaras privadas precisam atuar da mesma forma? Tem uma regra única para elas? E aí, professora Catarina, vai responder? Tem ou não tem? Tem uma regra sim ou não? A lei de arbitragem é uma só, mas cada câmara tem o seu regulamento. Cada câmara tem os seus honorários, cada câmara tem a sua forma de elaborar o seu regimento, de elaborar seu código de ética. Então, não existe também essa lei que vá determinar todos os detalhes. Existe a lei de arbitragem, que ela deve ser obedecida, a 9.307/96, mas também as câmaras, elas precisam, como a professora Maria Augusta falou no início, elaborar o seu regimento interno, elaborar o seu código de ética, para poder deixar bem claro para todas aquelas pessoas que vão buscar a solução das suas questões através de uma câmara, ela precisa estar com as regras claras, inclusive com tabela, com valores de honorários, valores de taxas administrativas. Então, tudo isso tem que estar bem claro, para que as pessoas depois digam que não foram enganadas, porque a lei estabelece o funcionamento da arbitragem, mas cada Câmara ela vai precisar do seu regulamento. E até aproveitando a pergunta aqui de Fernanda, né, falando sobre onde buscar as informações, Fernanda Lopes, para repetir as informações sobre os documentos para criar uma Câmara. As informações, Fernanda, elas vão estar na junta comercial. Você vai buscar no site da junta comercial, porque a Câmara, como já foi falado antes, ela é uma empresa. Então, vai ser criada uma empresa, só que é como o professor falou e Maria Augusta, vai ter uma aba de câmaras. Então, vai entrar em contato ou vai lá buscar para saber como é que faz, porque a Câmara vai ser uma empresa registrada na junta comercial com os mesmos documentos de uma empresa normal. E lá consta a lista de documentação. Agora, se quiser também, tem aquele programa que eu falei, né, do governo federal, que é o Redecim. Eu vou digitar aqui no YouTube para vocês, tá? Nesse programa tem aqui o Redecim, que é justamente uma rede nacional, né, bem de simplificação para registrar, para fazer o registro da pessoa jurídica, e lá consta toda a documentação. Lá você também tem acesso, se você quiser, na questão de uma consultoria em relação a como abrir também uma empresa. Eu vou digitar aqui no YouTube para quem está participando conosco. Tem uma pergunta também que é muito interessante, professora Maria Augusta, que fazem muito. Sobre. A gente já falou, somente reforçar isso aí. Certificação. Quais são os certificados? Que nem agora falou, mas somente repetir. Que as pessoas precisam ter para que elas possam trabalhar, né, como para abrir uma câmara de mediação, arbitragem, ou para ser árbitro e mediador, qual é a certificação que eu preciso ter? Eu, às vezes, vejo o seguinte: uma certa vez, eu expliquei a uma pessoa o seguinte: você fala inglês muito bem, fluente. Eu perguntei para ela: quando é que eu uso um pronome relativo composto, who? Ela disse: não entendi isso, olha. É isso que acontece. Você pode conhecer da arbitragem, você pode ser advogado, conhecer das leis, mas você não conhece o detalhe da legislação. Quando é que eu uso, por exemplo, em inglês, who, which, when, where? Quando é que eu uso? Com sujeito, com verbo? É isso, você sabe que existe, mas você precisa se especializar dentro daquela linha que é para se especializar.
Aí você diz assim, Maria Augusta, aí qual é a certificação que tem que ter? Tem que ter um certificado? Você disse que não precisava. E aí, Maria Augusta, como é que fica? E aí que na prática a certificação realmente ela não tem uma lei que exija, que obrigue. Agora, na prática, agora eu estou falando agora como mediadora, como árbitra, né, como até diretora da Câmara Privada, os clientes, eles pedem a certificação, principalmente, professor e professora Catarina, se esse cliente ele for pessoa jurídica. A certificação traz E sim uma segurança para quem está contratando. é verdade. Tem situações que o cliente ele solicita, por exemplo, chega na Câmara Privada, aí preenche todo o formulário para um requerimento e vai agora para aquela etapa da escolha do mediador do árbitro. Então, tem lá um rol de mediadores e de árbitros, e ele solicita, além do currículo das informações, tem cliente que solicita, ó, eu quero ver a certificação desse profissional aqui. E a certificação, ela passa muita segurança justamente porque ela mostra que aquele profissional, ele teve uma formação, sim, para aquilo que ele vai atuar, né? Porque, veja, são muitas informações, gente. São muitos, o procedimento de mediação e de arbitragem, cada procedimento desse tem uma lei própria, fora os princípios também da mediação, da arbitragem. Por exemplo, a gente vê que na lei de mediação, a lei 13.140 de 2015, o artigo 21, ele fala sobre a questão da obrigatoriedade de enviar uma carta convite. Aí o mediador, né, o árbitro não tem esse conhecimento. O que é que ele faz? Né? Ele ou liga para a pessoa, faz de uma forma errada, de um procedimento Manda uma errado, citação, notificação, citação, uma intimação. notificação, a convocação, a cuidado. né, professor, que a gente vê, olha, eu recebi de uma determinada Câmara Privada uma intimação, uma citação. Né? Então, vê, são coisas diferentes. Carta convite é uma coisa, convocação é outra coisa, intimação, notificação. Isso tudo a gente só sabe, o profissional só vai saber se ele realmente obter uma formação de qualidade. E a certificação, eu reforço, traz sim muita segurança para aquela pessoa, para aquele cliente que está contratando. A gente vê isso muito na prática. Eu vejo a importância A pessoa principalmente nisso. é aquela que eu pergunto, professora. Você entregaria um trabalho a alguém? Chegasse para o cara, olha, eu estou aqui uma questão para resolver por arbitragem. Coisa que eu fazer isso. Aí você olha para a pessoa e olha para a parede, não viu um quadro pendurado. Mas você estudou arbitragem ontem. Não, não. Eu sou autodidata. Você vai confiar? Não confio, professor, mas nem todo mundo confia. E uma empresa, se for contratar você, a empresa, ela vai querer saber o seu currículo, quem é você, o que é que credencia você para ser aquele árbitro que você diz ser. Qual é a sua formação, sua experiência? Não é verdade? É preciso, acho que isso é muito importante. É como eu disse, é como falar inglês. Alguém fala inglês muito bem, fala inglês muito bem, mas vai para uma universidade dos Estados Unidos da América. Você faz a entrevista, você é fluente, eu quero você vai ficar não. Por quê? Porque você não tem um exame chamado TOEFL. TOEFL, por exemplo, TOEFL é o exame de fluência. Você tem que fazer o exame para que você possa, então, apresentar. É uma exigência. É uma exigência, né? Então, acho que... E tem uma coisa, né, professor? Como o nosso colega fala, é muita responsabilidade para um árbitro. Meu amigão Marcondes Oliveira, doutor Marcondes. É muita responsabilidade. Você tanto pode estar decidindo ali uma causa que não tem valor econômico, como você pode estar decidindo, ou pode estar fazendo uma homologação de um acordo para pessoas em valores altos. Então, se você não tem uma qualificação que vá poder trazer esse respaldo e todo esse conhecimento, então depois aquilo vai ser anulado. E cadê a credibilidade da sua Câmara? Cadê a credibilidade daquelas pessoas que lhe procuraram para poder resolver aquela situação e depois vai anular a sua sentença, vai começar tudo de novo pelo judiciário? Então, é muita responsabilidade você proferir uma sentença como árbitro ou fazer o termo de acordo como mediador, e se você não tem essa qualificação, né? Tem que ter muito cuidado. Por quê? Até porque, né? Se você causar o dano a uma pessoa, mesmo que ele seja moral, você pode responder por isso. Você pode responder. Se você levou a pessoa a um erro,
por imprudência, por negligência, por imperícia, você pode responder na justiça por isso, por um erro que você cometeu, sem estar qualificado para fazer o que era certo, que aquela pessoa confiou em você. Isso é muito importante. Em relação àquela pergunta anterior, né? Falaram aí, há uma regra única, você falou, vou reforçar, não é? Para lembrar que cada Câmara tem a sua regra. Claro que pode combinar uma Câmara, os nossos alunos aqui do IBRAMAC, Instituto Brasileiro de Mediação, Arbitragem e Conciliação, os nossos alunos que têm Câmara, hoje nós estamos muito felizes, porque eu diria, sem medo de errar, que mais de 80% das câmaras do Estado de Pernambuco foram nossos alunos, e eles seguem o que nós orientamos, claro, colocando também o que eles acreditam ser importante para a Câmara deles, e também tirando aquilo que eles entendem não ser importante. Por exemplo, o nosso código de ética é um código duro, o nosso código de ética é muito Verdade. duro. Tem pessoas que não aceitam o nosso código de ética, tem algumas regras que você tem que cumprir. Por exemplo, para ser do nosso quadro de árbitro, tem que, né, professor Marius, tem que ter a formação conosco e tem que ter uma formação internacional, uma certificação, porque não basta você apenas ser árbitro só no Brasil, nem mediador no Brasil, gente, isso mudou. Hoje, e sobretudo agora com a Convenção de Singapura, você tem que ter os pés na sua terra, mas o olhar tem que estar para o mundo, isso é muito importante. E, professor, tem uma pergunta aqui interessante de Silvio, que é justamente quando fala assim de árbitros e isso, Maria Augusta, do professor Silvio Marinho, que inclusive também é nosso árbitro e mediador. Ele fez uma pergunta aqui no YouTube: qual a melhor maneira de obter um quadro de mediadores e árbitros extrajudiciais para quem está iniciando uma Câmara? Poxa, eu gostei da pergunta. Qual é a mão madeira, meu amigo? Qualificando o seu pessoal da melhor forma que você quer qualificar, que eles atendam ao seu público. Mostrando às pessoas a necessidade que elas tenham uma formação para que elas possam atuar com você. Porque, lembre-se, você, quando montar a sua Câmara, pode ser você outra pessoa, né, montou sua Câmara, tudo o que acontecer, você como presidente da Câmara, tudo o que acontecer vai respingar na sua Câmara. Então, o pessoal tem que estar muito bem preparado, muito bem qualificados, com alta qualificação prática e teórica. Primeiro ponto é esse, qualificar o pessoal, e aqui no IBRAMAC é o lugar certo para você se qualificar. O pessoal vem para cá, nós somos uma Câmara reconhecida nacional e internacionalmente, estamos hoje em 22 países, entramos agora na Ásia Central. Então é importante você procurar a Câmara, ver quem é essa instituição que vai preparar seu pessoal, porque eu sempre digo às pessoas, né, professor Maria Augusta, antes de levar seu caso para uma Câmara, veja aquela Câmara. Vai lá para o Reclama Aqui, também tem lá no Reclama Aqui, viu? Vai visitar a Câmara. Reclama Aqui, tem lá visita a Câmara, vai ver quem é, professora Maria Augusta. Isso. E a questão dos cursos também aqui na Câmara IBRAMAC tem também de várias formas, vários formatos, né? Tanto é que hoje nós temos alunos em todo o Brasil. Tem o formato aí da questão de ser EAD, por videoaulas, telepresencial. Próximo ano, se Deus quiser, né, passando essa questão da pandemia, estamos voltando aí na questão dos cursos presenciais. Então, a gente aproveita até esse momento para convidar vocês que ainda não conhecem a Câmara IBRAMAC, acesse aí o nosso site, eu vou colocar aqui no YouTube para vocês, e vejam quais são os cursos que a gente tem, o que é que tem de diferente do IBRAMAC e dos demais. Inclusive, essa exigência, né, que a gente fala de para ser árbitro e mediador no IBRAMAC, de ter essa certificação internacional, é porque justamente o IBRAMAC ele tem essa parceria com pessoas fora do Brasil, como o professor falou, com 22 países. Então, nós trabalhamos também com mediação, com arbitragem, fora do Brasil. Então, por isso que o IBRAMAC, no seu regimento, tem esse requisito, tem essa importância de ter a certificação internacional, que também é feita pelo IBRAMAC, com aqueles mediadores e aqueles árbitros que concluem o curso, né? Foi feita uma pergunta, professora Maria Augusta, uma pergunta dizendo assim, qual é a estrutura física que é necessária para abrir uma Câmara? É uma pergunta assim muito física para abrir uma Câmara. Nós temos a estrutura que eu diria assim, a estrutura ideal é a nossa. A estrutura ideal de uma Câmara, né, é a nossa estrutura. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho, para o pessoal que está assistindo aí, nossa estrutura, isso aqui é a nossa sala de aula,
Nossa sala aqui de arbitragem, De ó. arbitragem. Nossa sala de arbitragem é essa aqui, vocês estão vendo aí, ó. Essa é a nossa sala de arbitragem. E aí, ó, nossa sala de mediação. Isso é a nossa sala de mediação. Veja como são cadeiras. Ó, são cadeiras, não tem mesa quadrada, nada disso, né? É um ambiente bem Acolhedor, né? é o ponto principal, né? Um Fazer ambiente jus à acolhedor, claro. Então, você tem que ter dentro das suas condições financeiras, dentro do que espera, assim, ó, se aqui é a fachada do nosso instituto, do Ibramac, se aqui é a nossa fachada do Ibramac, você tem que ter aquilo que atenda ao público que você vai, né? Aí a nossa recepção, essa nossa recepção aí do Ibramac, você tem que ter claro, cada um com a sua estrutura. Uma estrutura boa. O importante é a nossa sala de aula, que são os treinamentos. O importante é, assim que eu entendo, né? É você trabalhar com seriedade, com honestidade, com probidade, fazendo a coisa correta. Que os outros estejam fazendo errado. Quando tiver dúvida de uma coisa, procura fazer a coisa certa. Procura quem sabe te ensinar qual é a coisa certa. Não tem uma estrutura padrão para uma Câmara de Arbitragem. Agora, tem, né, professora, que a gente sempre fala, tem que ter um lugar confidencial, claro. Uma estrutura física mínima que você possa acolher o seu cliente e que esse seu cliente ele sinta que realmente aquele local ele vai realmente obedecer o princípio da confidencialidade, né? Se sintam à vontade para poder você ali realizar uma mediação, uma arbitragem. Não vá realizar mediação que às vezes a gente escuta. Eu fiz uma vez uma mediação, marquei no shopping com o meu cliente e foi ele, a outra parte, eu fiz uma mediação, não. Né? Então, assim, é proibido? Não, mas aí você já está, veja a imagem que você já está passando, a sua imagem como profissional. E como hoje a nossa finalidade é conversar mais sobre a questão de câmara privada, né? Então, a câmara privada tem que ter, no mínimo, uma estrutura física que tenha, assim, um local de acolhimento, que as partes realmente fazem aqui. Eu posso falar tudo e realmente é confidencial, ninguém está passando, ninguém está escutando, no mínimo isso, né, professora Catarina e professor Giancarlo? É verdade. E tem um detalhe também, né, que a gente tem até uma pergunta aqui também. Como é que é feita a escolha do nome da Câmara? Se existe alguma regra para se escolher o nome da Câmara? E tem alguns detalhes importantes justamente nessa escolha do nome, né, professor e professora Maria Augusta? E a gente vê cada absurdo. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar isso. Você vê tribunal arbitral, corte arbitral, núcleo de mediação, Conselho Nacional de Justiça, de Arbitragem e Mediação. Gente, olha só. Bom, quando a gente fala sobre nome, eu costumo dizer, nós costumamos orientar lá aqui no Ibramac, evitem qualquer nome, não é isso? Que engane a pessoa ou que envolva a pessoa para achar que está de frente do Poder Judiciário. Lembre-se, Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é privada. É uma empresa privada. Não é o Poder Judiciário, que você entra a hora que quer e como quer. Não é assim. É uma Câmara privada e não pode em nenhum momento ser confundido com o Poder Judiciário, usando nomes de tribunal, usando nomes de corte, usando nome de juizado. Isso tudo é vedado. Uma vez, professora Catarina, alguém me pergunta, mas isso é verdade. Quem veta isso aí? O Conselho Nacional de Justiça. Aí um colega de advogados, não, mas veja bem, é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça não tem o poder de vedar. O Conselho Nacional de Justiça, ele orienta. E quando ele orienta, é quase um consuetudo, é um costume, vai ser seguido. O que o Conselho Nacional de Justiça aplicar para o Poder Judiciário, vai aplicar também para os privados, que nós somos auxiliares. Então, a Resolução 125 de 2010, o anexo 3, artigo 12F, diz: é vedado às câmaras o uso de qualquer símbolo que se pareça com o Poder Judiciário, palavras como citação, demandante, demandado, réu. Evite requerente, requerido, mediando. E é assim que a gente tem que usar. Mas não tem. Evitem, porque... Aí um colega falou assim uma vez, Catarina, não, mas
Isso é para câmaras que são credenciadas ao Poder Judiciário. Olha, sendo credenciada ou não, se você colocar o nome do tribunal mais na frente, você vai fechar. Se houver uma denúncia, eles vão fechar o seu nome. Tribunal, núcleo, porque são nomes privativos do Poder Judiciário. Não é? Central, deixa para o Poder Judiciário. Câmara, por exemplo, uma comissão de associação de mediadores de atos. O que você quiser usar. Só evitem o nome tribunal, corte, juizado, núcleo. Evitem, porque pode ter problema com o Poder Judiciário, que está querendo se passar pelo Poder Judiciário. E a gente vê muito isso, professor. A gente vê muito isso. E aí você tem toda uma despesa para poder abrir a sua empresa, porque a Câmara Privada é uma empresa. Você tem toda a despesa, você tem o nome da sua Câmara, da sua empresa, e de repente, né, você vai agir de uma forma que, como não, pagando para ver, então não vale a pena. A gente aqui está sempre informa os nossos alunos nos cursos, né, essa questão da resolução do CNJ, esse artigo 12F que o professor citou. Sempre dá exemplos, claro, sem citar nomes, mas sempre mostra exemplos que realmente aconteceram mesmo na realidade, não é que a gente esteja inventando, não. Coisas que aconteceram, negócio de carteira de juiz arbitral, Câmara com nome de tribunal, de núcleo. Então, assim, você faz todo o investimento, tem toda a imagem da sua empresa e, de repente, você está ali tendo uma empresa sendo fechada, né? E uma vez que você, vamos dizer assim, compromete o nome da sua empresa, você realmente compromete a credibilidade. Então, façam certo, façam sempre o certo. Inicie no mercado de trabalho fazendo certo e continue fazendo certo. Tem umas perguntas aqui sobre questão de divulgação, de propaganda, de câmara privada. Em 2015, até 2015, ainda se usava a palavra juiz arbitral. Até 2015. Ela usava juiz arbitral. O Conselho Nacional de Justiça, em 2016, trouxe o anexo para proibir. É vedado o uso. Aí as pessoas dizem assim, mas espera aí, o anexo 2 do Conselho Nacional de Justiça, seção 3, ela diz que é para as câmaras credenciadas. Senhoras e senhores telespectadores, quando ele fala Câmara credenciada, entenda por extensão interpretativa, privadas também. As privadas. Lembre-se, vai ser a privada. Se você colocar o nome tribunal, brasão, é porque quer enganar, quer se passar pelo Poder Judiciário. Evitem confusão, faça a coisa certa. Andando certo, ninguém nunca vai ter problemas com você. E, às vezes, quando essa pergunta, não é muito interessante, professor Maria Augusto, Catarina, porque uma vez um colega não tem ninguém que fiscalize essas câmaras, não é? Quem é que fiscaliza essas câmaras? A gente sempre escuta. Não tem que Qual é o órgão responsável para fiscalizar? E regularizar aí as câmaras privadas aqui do Brasil? Se não tiver um órgão, vai ficar assim mesmo. Não vou falar muita coisa, não, porque eu não quero falar aqui bobagem para depois não ver nenhum problema de mim, né? Mas, meu amigo, por mais que você fiscalize, se tiver de fazer errado, vai fazer errado, fiscalizando sem fiscalizar. Claro. Mas eu quero deixar bem claro para você, e aí, Maria Augusta, não é? Existe algum órgão que fiscalize? Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Federal. Existe algum órgão que fiscalize? Não tem nenhum órgão que seja específico, exclusivo para fiscalizar as câmaras privadas e nem para regularizar a sua atuação. Não tem. Agora, tem a questão, por exemplo, alguma coisa irregular, a gente tem aí o órgão que não é exclusivo para a Câmara Privada, mas que ele sim atua na questão da sociedade, que é o Ministério Público, né, professor? Ele vai atuar em qualquer situação que seja irregular, que cause ofensa à sociedade, né? Independente de ser Câmara ou não. Sim. Né? Porque, professor, eu tenho que abrir uma Câmara, mas eu tenho que ter autorização de um Conselho. Não existe. Não existe Conselho. O Conselho Nacional de Justiça deixa bem claro que não existe Conselho Federal. O Conselho é ele, né? O Conselho é ele. Não existe.
Ah, mas eu conheço o Conselho Nacional. Não, gente, por favor, isso não existe. Você não precisa se filiar a ninguém. Não precisa seguir o registro de ninguém. Ah, quer seguir o Dibramac? Siga, porque nós temos realmente um padrão. Aqui nós temos um padrão de qualidade. Quer seguir o nosso? Siga o nosso padrão de qualidade. Mas você não é obrigado a ter a bênção papal de ninguém para montar a sua Câmara. Inclusive, o nosso regimento é acessível para quem quiser. É só acessar o site do Ibramac e lá tem um link que tem Câmara, né, de mediação e arbitragem, porque nós realizamos também esse procedimento online. Então, você pode fazer tudo online, 100% online, desde o requerimento, o primeiro contato com a Câmara privada. Você pode acessar a página do Ibramac. Nós temos aqui, eu vou acessar. Ótimo, professor. Ah, eu posso acessar aqui, professor. Câmara Mediação e Arbitragem. Vamos ver se a internet me ajudar aqui, eu consigo. Só para reforçar, vai ver aí da Câmara, né? Ó, primeiro a Câmara de Mediação e Arbitragem, tudo aqui que você pode fazer, ó. Você pode fazer tudo aqui, ó. Clica aqui para ter acesso. Olha aí, ó, a lei de mediação, ó, tudo, você faz tudo aqui online, ó. Seu processo. Tabela, professor, desça mais um pouquinho, por gentileza, ó. Normas e procedimentos, tabelas de honorários, o regimento interno em relação à mediação, o regimento interno em relação à arbitragem. Então, tudo, né? Até aqui, você acompanhar o processo, ó, tá aqui, ó. Acompanhe o processo que você quiser, tudo aqui. Tudo é feito por aqui. Né? Então, você... Não existe, gente. Por favor, não. Agora, quer seguir um padrão? Siga o padrão Ibramac, que é o melhor padrão. Profissionais qualificados, profissionais com experiência no mercado, que tem muita coisa assim, né? O pessoal, às vezes, tem uma Câmara, ensina a mediação, curso, mas não tem experiência prática zero. Só tem a teoria. E aqui nós temos... Verdade. São mais de 2 décadas. Começamos, na verdade, o Ibramac em 1988. Muita gente está assistindo aí agora. Nem nascido era. 88. Falamos sobre isso. Muita gente. Então... Professor, eu queria só trazer aqui que no Conselho Nacional de Justiça ele tem a primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, onde ele tem 87 enunciados. E no enunciado número 8, ele traz que são vedadas as instituições de arbitragem e mediação, a utilização de expressões, símbolos ou afins, típicos ou privados dos poderes da República, bem como a emissão de carteiras de identificação para árbitros e mediadores. Então, um documento do Conselho Nacional de Justiça, justamente bem específico para mediação e arbitragem, que também deve ser obedecido, além da lei de mediação e da arbitragem, deve ser obedecido para todas aquelas pessoas que também desejam montar uma Câmara. Professora Catarina, isso me lembra a situação que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, sim, mas eu tenho aqui, olha aqui uma decisão do STJ, e o ministro disse que a Câmara não citou, porque o ministro não sabe de arbitragem. O ministro, ele não conhece a arbitragem, ele não sabe que é proibido o uso de citação. Se o ministro soubesse, ele não escreveria a citação. Mas vem fazer um curso de Ibramac, ministro, que só aprender muito aqui. Vai. Citação, intimação, tribunal, o que for referente a tribunal, ele deixa ali bem claro, tudo que for típico do tribunal deve ser evitado. E a gente sabe que o Conselho Nacional de Justiça ele não vai trazer ordens à lei, aquilo é uma recomendação. Agora, se você não obedece às recomendações, você também pode ser denunciado e é o Ministério Público que vai fazer algum tipo de interferência, até para você regularizar a situação. Certamente o Ministério Público vai seguir a orientação do Conselho Nacional de Justiça, eu acredito nisso. Sim, com certeza. Aquela orientaçãozinha que está ali naquela cartilha, né? Bom, e aqui tem Oi, deixe. Aqui tem uma pergunta de Fernanda Lopes, bastante interessante aqui no YouTube, que ela fala o seguinte: sou mediadora de um centro de resolução de conflitos e também sou advogada. Certo. Posso assinar os termos de acordo realizados no centro e advogar na comarca onde ocorrem os processos desse acordo. E aí é interessante a pergunta dela, né? Porque a gente também, às vezes, tem alguns alunos que são servidores públicos ou que estão atuando como conciliador judicial, mediador judicial, e sempre surge
essa dúvida. Vocês querem responder? Quer que eu responda? Responda aí, pessoal. Responda, senhora. Eu atuei há muitos anos também como conciliadora judicial, né? Eu tenho uma formação também pelo CNJ e pelo Tribunal do Estado de Pernambuco. Também sou advogada. E nessa sua situação, Fernanda, não, você não pode. Então, se você está atuando como mediadora judicial em um determinado, no SEJUSC, e você é advogada, você não pode advogar, você fica impedida de advogar naquela comarca. Você pode advogar em outra comarca, agora não naquela que você está atuando como mediadora ou conciliadora. Foi o que aconteceu comigo há mais de 2 anos. Eu atuei muito tempo na cidade de Olinda, em Pernambuco, e fiquei impedida de advogar, né, naquela comarca em relação, principalmente quando os processos foram direcionados para o SEJUSC. E aí, quando você, só para completar ainda, quando você finalizar essa sua atuação, caso você venha finalizar essa sua atuação de conciliadora mediadora, você ainda tem 1 ano, tá? Que você, mesmo sem atuar como mediadora judicial e conciliadora, você tem que esperar ainda 1 ano para poder advogar nessa comarca. E foi Isso. muito bom essa sua pergunta, porque às vezes surgem alunos e alunas que são servidores públicos, e eles ficam na dúvida se eles podem montar uma câmara privada, se eles podem atuar no tribunal como servidor público pela manhã e à tarde atuar como mediador extrajudicial ou árbitro extrajudicial em outra câmara privada. Eu vou E até a professora Catarina e o professor João Carlos responder essa questão. E até complementando, a professora Maria Augusta, o que você falou, não só como mediadora judicial, mas todas as vezes, assim como você também, assim como você exerceu essa função de mediadora judicial, também advogada, eu também sou advogada e mediadora e árbitra. E o que acontece? A gente não pode misturar esses papéis. Então, no processo que a gente atuar como advogada, nós só podemos ser advogadas. Nós podemos assinar um acordo com os clientes, com um advogado de outro cliente. Nós somos advogados que chegaram a um acordo. Mas, a partir do momento que a gente vai atuar como mediadora, a partir do momento que a gente atua como mediadora extrajudicial, a gente não pode atuar como advogada. São papéis diferentes. Então, não existe o que falam advogado na mediação ou mediador advogado. São duas funções diferentes. O mediador é uma coisa, o advogado é outra. Você não pode exercer ao mesmo tempo essas duas funções, esses dois papéis. Se você é advogado, você não pode ser o mediador. Agora, você pode conversar com o advogado da outra parte e vocês chegarem a um acordo. Agora, você atuar como mediador naquela causa que você traz o seu cliente, aí realmente você não pode, porque é um dos princípios da mediação, que é um da imparcialidade e da neutralidade. Aí você já vai estar ferindo essa regra, que é uma das mais importantes da mediação. Você não deixa de ser advogado ou advogado, né, professora? Sim, agora, claro. no momento que você está atuando como mediadora, como bem falou a professora Catarina, você esqueça até a sua linguagem jurídica, né? Porque a mediação ela tem essa característica de ser informal, de ser acolhedora, e aí fica até o desafio para quem é da área jurídica. Então, assim, você não deixa de ser advogado, mas naquele momento você não está atuando como advogado e como advogada. Você é mediadora. Como bem diz o professor João Carlos, né? Você é um profissional, é um advogado, advogada, mas você é um profissional multiportas. Você está ali atuando com uma das portas que você tem de diferencial para oferecer para o seu cliente, uma prestação de serviço a mais. É isso que eu sempre faço. As pessoas às vezes procuram, né, o Ibramark. Não, eu agora acho que fiz o curso de mediação, não vou advogar e vou ficar rico como mediador. Não vou advogar e vou ficar rico como árbitro. Gente, entenda uma coisa. É importante, né? Esse termo cunhado por mim, que eu percebo. Profissional multiportas. O que é um profissional multiportas? Aquele profissional que, quando o cliente procura por ele, na área de aderência dele, ele tem outras possibilidades que oferece ao cliente para que ele consiga resolver a questão que ele está vivendo. Se eu sou advogado e eu tenho problema de procurar, o que é difícil? Olha, eu vejo a possibilidade, olha, eu tenho a justiça comum, mas eu posso também levar, abre essa porta que é a porta da mediação.
Eu tenho essa outra porta, que é a porta da negociação. Eu tenho outra porta, que é a porta da arbitragem. Eu tenho outra porta, que é a porta da constelação. Eu tenho outra porta, que é a da justiça restaurativa. Gente, você é um profissional completo. O teu cliente vai se sentir seguro nas tuas mãos. Claro. O problema é quando o cliente perguntar assim para você: olha, doutor, cheguei aqui e recebi essa carta aqui de uma Câmara. E o advogado pega aquela carta, ele não sabe o que é arbitragem, ele não sabe a diferença entre convocação, convite, ele não sabe o que é. Não, isso aqui não é demais, não. Sem saber explicar ao cliente. Olha, fique tranquilo, isso é isso, é isso. Por isso que é importante você ser, hoje, sobretudo, né, com o provimento 196, que, né, professora, da OAB, que arbitragem e mediação fazem parte da atividade advocatícia. Conhece como E, professor, e tem uma pergunta aqui para a gente de Sérgio do Paraná, e ao mesmo tempo tem aqui uma pergunta até um pouquinho antes de Daniele Araújo aqui no YouTube. São parecidas. Pode ser feito propaganda da Câmara? Pode fazer propaganda, fica à vontade, até o carrinho de som. Alô, 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 aquele carrinho faz um som, vai lá, carrinho de som. Câmara, agora, dentro do respeito, dentro da sinceridade, né, dizer assim, né, dizer que temos solução para o seu caso, não é assim também não. Tem que ter, ao obedecer uma questão ética. Tudo você pode firmar um princípio ético, né? Se você pedir ético, mas fazer propaganda outdoor, fazer panfletagem, não existe lei que proíba. Você fazer panfletagem, distribuir cartões, como árbitro, como mediador, não. Privado. E o conselho, isso é o conselho de Jean Carlos. Você que é advogado, no seu cartãozinho de cartão não coloque advogado, mediador, exatamente. Não. Advogado, advogado. Agora você tem um outro cartão que é o multiportas, que você pode apresentar, -se, mas não faça confusão. Até agora, na verdade, não sei como é que a OAB vai entender isso aqui. Agora é atividade advocatícia, porque ao ano passado era proibidíssimo. Era até proibido você ter dentro do seu escritório uma câmara, que é proibida ainda de mediação e arbitragem. Sim. Mas a divulgação, gente, é livre. Não tem nenhum impedimento. Não tem impedimento. O senhor não vai fazer a divulgação como tem pessoal, né? Resolve o seu problema em 5 dias, pelo amor de Deus. Aí. E não misturar, né, professor? Como você falou, é importante não colocar assim, advogado, mediador e árbitro. Até porque a própria OAB, ela não permite essa parte de publicidade dessa forma. Então, são funções diferentes para você não misturar. Então, a recomendação que a gente sempre faz é o quê? Que você tenha o seu cartãozinho como advogado, que você coloque sua OAB, e você vai obedecer aquelas regras da OAB, e o mediador e árbitro, ele vai ter uma outra função. Até porque a gente sabe que a OAB, a legislação da OAB, a lei do Código de Ética da OAB, só permite que o advogado, ele só possa ser unido, só pode estar junto com contabilidade. Então, para a gente não correr o risco de depois sofrer uma advertência ou sofrer algum tipo de processo disciplinar por estar juntando, isso é uma recomendação que eu estou falando para os advogados, né? Para não juntar, para depois não ter. Isso não significa que nas suas redes sociais, como perguntaram aqui, você não possa fazer. Não, eu sou advogada, sou mediadora, sou árbitro, porque a gente faz. Então, não é proibido isso, mas aí, a partir do momento que você vai fazer propaganda, cartão, panfleto, essas coisas, a gente recomenda que não junte. Professora Catarina. Não, pode tentar. Até reforçando, porque, como a gente viu, né, que essa questão de mediação, de arbitragem, não é algo exclusivo só para quem é de direito. É importante, muito importante, essa sua fala do professor Jean Carlos também em relação à propaganda. Na dúvida, uma sugestão aqui que eu dou para vocês, na dúvida se pode ou se não pode. Bom, eu sou advogada, né? Mas eu também sou mediadora, sou árbitra, e eu tenho uma câmara uma câmara privada. Então, o que é que eu vou fazer? Na dúvida em relação a como eu devo proceder em relação à divulgação, à propaganda, veja o que é que o Código de Ética, né, da sua ocupação, da sua profissão fala. Porque o do advogado tem um código de ética próprio, como como dos psicólogos, né? Como de outras ocupações. Então, na dúvida, você tem uma câmara privada,
Você é mediador, você é árbitro, você quer usar sua rede social, quer fazer divulgação, que tem que fazer divulgação realmente. Aproveitem todas essas ferramentas, esses instrumentos, tem que fazer divulgação. Então, na dúvida, na prática, se você tem alguma dúvida, veja o que é que o código de ética da sua ocupação fala, né? Porque o do advogado, ele tem uma linha muito forte em relação do cuidado da gente não estar ali captando cliente. Eu acho que até o que o professor falou em relação, que é sempre uma pergunta que surge, né? Pode abrir uma câmara privada dentro de um escritório de advocacia? Eu acho que cai muito nessa questão da ética de captar o cliente, porque aí vem a questão, como ele mesmo respondeu, né, professor? Que não pode, mesmo com o provimento 196, o provimento 196 do Conselho Nacional, ele reconhece a atividade advocatícia de mediador, de árbitro, não quer dizer que está liberado geral, não. Atividade. Para atuar como, mas não no escritório. Atuar como? Não quer dizer que está aí liberado geral, não. A gente fala isso, tem muito cuidado falar isso, principalmente para os nossos alunos, porque a gente vê muito na prática. Você que está nos assistindo, pode dizer, professora Maria Augusta, professor João Carlos, professora Catarina, aqui tem um escritório enorme aqui no meu estado, que dentro tem uma câmara privada. Bom, a gente está falando o que é o certo, né? O que pode e o que deve. E aí, na prática, infelizmente... E não é permitido usar o nome, né, de tribunais, essas coisas, quanto mais juntar a profissão. Em né? 1746, o governador da Carolina do Norte, Triton, ele disse, o cara procurou, meu doutor, eu tenho que fazer aqui, isso não pode fazer, que é contra a lei. O governador chamou ele no canto da parede e disse, olha, eu tenho a lei e o que pode ser feito, o que é que você quer? Mais ou menos assim. Nós temos a lei e o que pode ser feito, mas você tem que seguir sempre seguir a lei, sempre seguir a lei, sempre seguir a lei. É isso que nós orientamos no Ibramar. Sempre seguir a lei. Eu sou mediador, o professor Marcos falou, eu sou mediador do Tribunal de Justiça. Posso ter uma câmara privada? Não. Mas eu tenho um amigo meu que tem, gente, está errado. Se ele tem, está fazendo errado. Mas não é assim, né? No Brasil não é assim. O cara tem uma garagem, ele tem que colocar uma placa assim, garagem, assim, não estacione. A pessoa sabe que é uma garagem e para não estacionar, o cara bota uma plaquinha ali, não estacione. É incrível. Sabe que é uma garagem, é proibido estacionar, mas ele vai, estaciona. Então, às vezes, nós temos que falar. Tem aqui uma pergunta, professora Maria Augusta, muito interessante, que eu vou... de uma pessoa que passar para a senhora essa pergunta. A pergunta aqui é a seguinte. Cadê aqui? Pergunta, poxa vida. É sobre honorários. Honorários dos árbitros. Bom, a pergunta é essa. Como é que podem cobrar honorários? Como é que se cobra honorários? Até, voltando àquela pergunta, né? Não usa a expressão custas, porque custa é uma palavra típica do Poder Judiciário. É vida. Honorários, taxas administrativas, mas é vida. E aí, professora, como é que se cobra os honorários aí? É um padrão, é uma tabela, como é que é? Excelente nessa questão dessa pergunta, até porque, em relação até à atuação mesmo de alguns colegas advogados, eles ficam meio assim, não, né? Vou fazer mediação, arbitragem e não vou receber honorários. Vai receber, aqui ninguém trabalha de graça, não. No início foi falado justamente, câmara privada, né? Ela é pessoa jurídica de direito privado. Fins lucrativos. E com fins lucrativos, todos que trabalham recebem. E aí não tem uma regra para você cobrar os honorários ou a taxa administrativa da sua câmara privada. É como a gente falou, né? Cada câmara tem um regulamento interno e cada câmara deve ter também a sua tabela de honorários. A tabela de honorários é muito importante porque vai dar um norte para você, como empreendedor, vai dar um norte também para os seus mediadores e árbitros e principalmente para os seus clientes. É uma transparência. Né? Você, quando vai comprar um produto, você, quando vai comprar algo, você quer saber quanto custa. Então, você quer saber também quanto é que você vai investir naquilo. O cliente ele quer saber quanto é que vai investir. E de que forma você pode cobrar esses honorários? Vamos lá, tem várias maneiras. Você pode cobrar os honorários em relação a uma porcentagem relacionada ao valor da causa, o valor daquela questão que foi para mediação, que foi para arbitragem. Né? Vamos dizer, uma situação
relacionada à questão de consumidor, de compra e venda, foi para mediação, foi para arbitragem. Qual é o valor daquela questão? É 5 mil, é 6 mil? Então, aqui na Câmara Ibramac, a gente tem uma tabela de honorários que é cobrada por porcentagem de acordo com o valor da questão. Então, de tal valor a tal valor, tantos por cento. De tal valor a tal valor, tantos por cento. E fora isso, antes de dar entrada na questão, né, para fazer o requerimento, é cobrada uma taxa administrativa aqui na Câmara. Ah, toda Câmara privada cobra uma taxa administrativa? Não, porque justamente não tem uma regra para se cobrar taxas e honorários. Por isso que é importante a sua Câmara privada, você que está se organizando, que quer montar uma Câmara privada, quer abrir uma Câmara privada, ou que já tem a sua Câmara privada, aproveite o máximo dessas informações para poder incluir, né, no funcionamento da sua Câmara. Então, é importante, sim, que tenha uma tabela de honorários. Você pode cobrar por porcentagem, como eu falei, você pode cobrar por valor de sessão, por exemplo. Por hora, né? Por hora. Vamos dizer, uma mediação, cada sessão pode ser 1 hora, 40 minutos, aí tem que estar bem transparente para o seu cliente. Ó, aqui a sessão, cada sessão nossa é 1 hora. E cada sessão, o valor é de, vamos supor, R$ 300, R$ 400. E aí o que é importante, interrompendo a senhora, é importante que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem até uma tabelazinha, né, para os advogados. Isso, professor, excelente. Depois ela tem de número 196, né, que foi reconhecida essa atividade de advocatícia de mediador e árbitro, a OAB aqui do estado de Pernambuco incluiu na tabela de honorários o valor da prestação da atuação de mediador e de árbitro. Outra coisa também, o mediador e o árbitro, ele pode receber por hora. E aí, geralmente, se você for fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa, principalmente no seu estado. A gente sempre orienta isso quando está fazendo consultoria com os clientes. Né? Qual é o valor que eu devo cobrar? Isso vai muito de estado para estado, de região para região. Então, na sua região, faça uma pesquisa de campo. Quanto é que está o valor de uma mediação, de uma arbitragem? E, a partir daí, você vai elaborando a sua tabela de honorários, que pode ser por hora, por sessão, por porcentagem. E quem é que paga esses honorários? Quem é que paga essa taxa administrativa? Veja o que é que seu regimento interno fala. Geralmente, aqui, como a gente sempre em prol do acordo, do consensual, a gente sempre deixa os mediandos ou o requerente e o requerido conversarem entre si. Se eles chegarem a algum acordo, 50% vai ser do requerente, 50% vai ser do mediano requerido, assim vai ser. Se não chegarem a nenhum acordo, segue o regimento interno. Então, veja como é importante essas documentações que a gente está conversando com vocês, porque isso vai dar um norte para vocês, uma transparência muito grande. Então, honorários pode ser cobrado de diversas formas, de acordo com o que a sua empresa, a sua Câmara tem divisão, tem de missão. Agora, é importante ter essa tabela, sim. E é assim, deixar bem claro assim que a Câmara, ela é uma empresa. A Câmara é uma empresa. As pessoas que procuram são clientes. São clientes. É assim que é o tratamento da relação, a empresa e os clientes. E a importância de deixar esse regimento interno e essa tabela de uma forma bem clara e bem acessível. É tanto que quando a gente sempre vai atender os clientes, sempre vai mostrar o valor da tabela, então eles sempre estão sabendo todos os valores antes, para depois não dizer, não, eu não sabia, não era assim. Não, é uma empresa, e é diferente de um tribunal que não tem o acesso gratuito, porque existe uma taxa administrativa, existem os honorários dos árbitros, existe toda essa regularidade através do regimento, né? Não cabe pedido de justiça gratuita, não. Foi muito bom que, às vezes, a gente vê em arbitragem de alguns colegas advogados que não têm o conhecimento e solicita, né, professor? Justiça gratuita. Muito bom. Na arbitragem. Gente, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, de Paulo de Sergipe. Ele diz assim: a Câmara ela tem que ser ligada ao Poder Judiciário, a Câmara do Poder Judiciário,
A pergunta é essa. Tem que ser ligada. A Câmara tem que ser credenciada ao Poder Judiciário? Não. Algumas câmaras, a própria Resolução 125 diz que tem câmaras privadas que podem se conveniar ao Poder Judiciário. Algumas, mas não é obrigatório. Aquela que se conveniar, aqui em Pernambuco ainda não tem, aquela que se conveniar ao Poder Judiciário, ela vai seguir as regras do Poder Judiciário. Aí é diferente, né? Vai seguir as regras do Poder Judiciário. Aí não tem obrigatoriedade, né? E é importante deixar mais claro, professor Maria Augusto, Catarina, se quiser esclarecer mais um pouquinho, por favor. Inclusive, inclusive, em relação a isso, da vinculação, como a gente sabe, a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é uma justiça privada. Então, se o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele recomenda que não sejam utilizados nomes, não sejam utilizados símbolos típicos do Poder Judiciário, então não existe essa vinculação do Poder Judiciário com a Câmara. Agora, como o professor Jean Carlos falou, existe esse convênio que algumas câmaras fazem com alguns tribunais, onde elas recebem alguma demanda desses tribunais, e para essas demandas, elas vão obedecer aquelas regras, inclusive de valores, de tabela, tem um percentual que é de justiça gratuita, tem um percentual que é diferenciado da Câmara, a Câmara pode cobrar um determinado valor na mediação e na arbitragem, mas a partir do momento que ela faz essa parceria com o tribunal, então essas causas que ela vai receber, esses processos do tribunal, ela vai ter que obedecer aqueles valores e ela vai receber do tribunal aqueles valores que são estabelecidos naquele convênio, do mesmo jeito que ela tem que ser fiscalizada e prestar conta daquilo que ela está recebendo daqueles processos. Então, é importante dizer que não são todas as câmaras, só aquelas que fazem o convênio. Você vê que nessa situação, professora Catarina, o que a gente tanto falou aqui em regimento interno já não vai ter tanta eficácia como a gente está falando com uma câmara privada que não tem convênio com o tribunal, né? Porque uma vez conveniada com o tribunal, realmente o que vai prevalecer são as regras e os procedimentos do tribunal. Tem câmara que quer, né? Tem câmaras, tem pessoas que abrem câmaras privadas e tem um olhar que tem um desejo ou tem uma intenção de ter o convênio com o tribunal. Mas aí a gente aqui deixa bem claro isso, que tudo que a gente falou em relação à tabela de honorários, regimento interno, a gente está focando muito esse momento, esse workshop, justamente para aqueles que querem abrir uma câmara privada, né? E que eu já tenho uma câmara privada. Como é que vocês devem dar andamento na sua empresa? Como é que você deve abrir a sua empresa? Professor, seu microfone está desativado. Ok. Agora. Quando nós falamos sobre regimento, é importante deixar bem claro algo. O seu cliente, o requerente, o requerido, ele tem que ter livre acesso ao seu regimento de arbitragem e o seu regimento de mediação. Até porque, quando ele assina um termo, né, que é o nosso compromisso arbitral, compromisso de mediação, ele tem que dizer que está ciente, que leu todo o regimento concernente à mediação, o procedimento de mediação e arbitragem, e concorda com aquele documento. Porque você não pode fazer nada que seja fora do regimento. É importante lembrar isso, que tem que ter o regimento da sua Câmara e o regimento para o procedimento de mediação, como nós temos aqui, e o regimento para o procedimento de arbitragem. E uma pergunta que tem aqui também muito interessante, a pergunta é a seguinte: quantas pessoas é preciso para montar uma Câmara, professora Catarina? 10, 15, 20, 2, 3? Tem câmara que... Eu já vi uma Câmara com 50 pessoas. É feito um livro, né? Hoje mesmo o rapaz mandou um livro para mim. Um livro de 200 páginas. Tinha 90 autores. Homem, que é isso? Uau! 200 páginas dentro, tinha 90 autores. Um fez uma página, outro fez a outra, fez a página, outro fez... Aí botei a coletânea, né? A qual eu chamo de coletânea. Verdade. Aí o organizador, aí tinha 80 autores. A sua Câmara pode ter quantos você quiser, meu amigo. Agora, a pergunta é: posso ter um só, professora Catarina? Só eu? Só eu estou na Câmara. Eu posso ser o mediador, o presidente, tudo. A junta comercial, ela pede que a Câmara seja uma sociedade. Isso. E uma sociedade, ela tem que ter pelo menos 2 pessoas, porque não é permitida a sociedade individual para a Câmara. Até porque uma pessoa sozinha
não vai conseguir ser a mediadora, ser o árbitro ou a árbitra. Então, quando você for oferecer o serviço... Quando a pessoa for... Pois é, a pessoa for oferecer o serviço de mediação e arbitragem, tem que obedecer o que está na lei. Você tem que dar a opção para o seu cliente, tanto na mediação como na arbitragem, de opções de mediadores e de árbitros. Você não pode impor que seja aquela pessoa. Uma câmara não pode ser formada por uma pessoa só. Por quê? Porque você tem que dar ao cliente a opção de escolha. Então, inicialmente, para o registro dessa câmara, ela tem que ser uma sociedade, e a sociedade tem que ter pelo menos 2 pessoas. Isso. E para formar o corpo de mediadores e de árbitros, você tem que ter no mínimo 3. No mínimo, porque você tem que dar para aquelas pessoas que estão procurando a oportunidade de escolher. Porque o mediador ele precisa ser neutro, imparcial, ele precisa ser escolhido pelas partes. E quando ele é imposto, ali não existe mais imparcialidade. Então, você não vai dar... E pode ser anulado aquele acordo, pode ser anulada a sentença, porque uma das partes pode depois chegar para o judiciário e dizer, eu não escolhi. E esse é um dos motivos de anulação do acordo ou da sentença. Então, é importante, sim, que o registro da Câmara seja feito por pelo menos 2 pessoas, a sociedade, e que a Câmara tenha um número mínimo para poder possibilitar para todos os clientes aquela escolha, né? Pronto, você pode ter na sua Câmara uma comissão de ética, tem um conselho de ética na Câmara, para ver o andamento da Câmara, conselho de ética. Você pode ter na sua Câmara, tem Câmara que tem, não, uma Câmara que é superintendente regional, diretivo, executivo, CEO, post-CEO, pode ter também. O organograma que ela quiser, né? Isso. Agora, você não pode ter uma pessoa para ser, eu sou mediador, eu sou o árbitro. Você tem que ter pelo menos 3, né? Eu digo 3, porque você pode escolher, não, eu quero esse, porque no nosso regimento são 3. Eu não quero esse, eu não quero esse terceiro, uma pessoa. Como a professora Catarina falou, né? Uma escolha. Portanto, você coloca a quantidade de pessoas que você acha que é adequado para aquele seu... E tem um detalhe, né, professor, que, por exemplo, aquele que atuou como mediador, por exemplo, uma Câmara, um dos motivos também, aquele que foi mediador na questão, se não houver o acordo e houver uma cláusula que vai para a arbitragem, ele não vai poder ser o árbitro. Ele não vai poder ser o mediador e depois o árbitro. Então, esse também é um detalhe que precisa de mais pessoas para formar esse corpo de profissionais que atuam na Câmara, né? Ô, professora Catarina, e aí, reforçando essa fala, veja como é importante, a gente volta para aquela questão da certificação. Veja como é importante a formação de um mediador e de um árbitro. Porque é isso que acabou de ser dito, com muitas coisas que a gente está informando aqui, a pessoa só vai saber, o profissional só vai saber se realmente obteve uma formação. Né? Tem a questão de você atuar de uma forma que você, por exemplo, mediador extrajudicial, precisa ter nível superior? Não. Precisa ter curso de mediador? Não. É obrigado certificação? Não. Agora vamos para a prática. Você que tem uma câmara privada, contrata um mediador e uma mediadora. No momento que você, câmara privada, empresa, contratou um mediador, a mediadora, e ele vai atuar dentro da sua empresa, você também responde. Então, o mediador e a mediadora que atuar de uma forma irregular, não tem o conhecimento dessa legislação, não tem o conhecimento de todas essas informações, pode sim um termo de acordo, né, vir ser pedido realmente a questão da nulidade. E outra coisa, dependendo de como se deu esse procedimento de mediação, tanto o mediador como a própria empresa, a câmara privada, pode até responder algum processo. E aí, esse cuidado, essa importância de ter, sim, uma formação em mediação e arbitragem para poder adquirir, gente, todo esse conhecimento, toda essa técnica. A arbitragem, ela tem uma lei própria, né? É uma lei, a lei de arbitragem tem todo o procedimento, como deve ser feita a arbitragem, inclusive árbitros e árbitras. A grande responsabilidade de você proferir, no caso, uma sentença. Você não pode colocar ali só o que você achou daquela questão, não. Tem uma técnica, tem um procedimento, tem um rito para você fazer uma sentença. Então, se você não souber, não tiver a formação, você está colocando em risco ali tanto a sua empresa, né, como a sua imagem também
profissional. E esse detalhe mesmo, por exemplo, agora, como eu falei, de você atuou numa mediação e depois você não poder atuar numa arbitragem, então esses detalhes também você vai aprender em cursos. Então, em nenhum momento às vezes você vai procurar saber esses detalhes, assim como tantos outros detalhes de nomenclatura, de relação às expressões que vão ser usadas, que você vai aprender realmente num curso, que você vai poder se qualificar para poder atuar de forma responsável. A gente tem uma pergunta aqui de Fernanda Lopes também, bastante interessante. Ela pergunta: a assinatura de um contrato de honorários entre a Câmara e os mediandos? Se realmente há um contrato entre a Câmara e os mediandos, né, o responsável financeiro, em caso positivo, qual é o momento que é firmado esse contrato, é feito esse contrato? Como foi a pergunta, professor? Desculpe aí, repete a pergunta. Fernanda Lopes pergunta se tem algum contrato de honorários entre a Câmara Privada e o mediando. Claro. Como é feita a cobrança de valores, né? Na verdade, como é feita essa cobrança dos valores? Vamos lá, por exemplo. De qual é o momento que é firmado esse contrato? Nós temos aqui no Ibramac, nós temos para ser mediador do Ibramac, tem que ser associado ao Ibramac. E quando ele é associado ao Ibramac, ele recebe um valor que é pago pela Câmara ao mediador. Um valor que é pago pela Câmara ao árbitro. No caso do Ibramac, nós já temos, nós não temos, por exemplo, o mediador ad hoc. O árbitro ad hoc nós não temos. Não, vou ser mediador no Ibramac hoje. Não é assim. Nós temos um quadro da professora de mediadores, pode ser nosso quadro lá, que envolve nossos mediadores, são nacionais e internacionais. Temos árbitros da Ásia Central, que representam o Ibramac, são o nosso árbitro. Então, eles submetem aos nossos honorários. Recebem por hora ou recebem pelo valor de percentual. Da sessão, né? Sessão, isso. Então, gente, é muito importante a pergunta, muito interessante isso aí. A Fernanda. Fernanda, você pode, se for o caso, vou trabalhar com tal empresa. Você vai contratar uma amiga sua para ser mediadora de uma questão na sua Câmara. Você faz um contrato com ela. Olha, o regimento da minha Câmara, tem que estar no regimento já. Nós pagamos no regimento da nossa Câmara, por hora, R$150. Quer? O seu regimento paga ao mediador R$150. Se ela quiser, ela então vai trabalhar com você como prestação de serviço. E em relação eu não sei se foi isso que ela falou, em relação à Câmara e mediandos, ou seja, em relação à cobrança de mediandos, no caso, como é que a Câmara vai cobrar dos mediandos os honorários? Antes de iniciar o processo de mediação, tem o chamado compromisso de mediação, onde fica pactuado tudo o que vai acontecer, inclusive o que vai se cobrar o din-din, tanto na mediação quanto na arbitragem. E tem uma tabela, né, para isso. Claro. E no compromisso, tem lá dizendo: e as partes convencionam que pagará o valor de tanto ao mediador, ou à Câmara. Paga a Câmara o valor de tanto. E a Câmara paga ao mediador. O pacto com a Câmara, nós temos a tabela de honorários, né, professora? Honorários, que é feito assim. De acordo com o valor da questão, então existe um percentual. E aquele percentual que for chegar no final um acordo ou que for feita a sentença, aquele acordo de como vai ser pago, ele vai ser firmado no início, como o senhor falou, ou na própria sentença eles podem acordar de forma diferente, porque sempre vai prevalecer o acordo. Porque às vezes acontece de uma empresa dizer assim, não, eu assumo as taxas administrativas. Pode acontecer das partes convencionarem que sejam 50-50. Às vezes acontece uma situação que é 30-70. Então, são as partes que vão convencionar isso. E isso vai ser, como o senhor falou, vai ser feito esse acordo no início, no compromisso arbitral, mas na sentença ou em outro momento, se for feito um outro acordo, aquilo também vai ser
homologado e vai ser aceito, porque sempre vai prevalecer o acordo das partes. É importante lembrar também, professora Catarina, que aí na sentença é o caso da arbitragem, mas se for na mediação, O termo de acordo. o termo de acordo assinado pelas partes, ele funciona como um título executivo extrajudicial. Não é isso? Mas o que é que faz? Orienta. Pega aquele documento e homologa ele por sentença arbitral, para se tornar um título executivo judicial. Essas formas você tem para fazer. Lembre, gente, olha, nós estamos passando para vocês, eu, professor Giancarlo Dalbianco, professora Catarina Monteiro, professora Maria Augusto, uma consultoria que nós cobramos por isso. E por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso, né, professor? Porque nós estamos preocupados por muitas informações equivocadas que estão sendo feitas no YouTube e em algumas outras pessoas. Informações equivocadas. Nós estamos passando para vocês o que nós cobramos. O que nós cobramos para fazer. Mas nós precisamos que a sociedade fique consciente. Teve até uma pergunta que me fizeram aqui agora. Sim, a questão do ato aqui. Voltando, o cara perguntou aqui de novo se ele, como funcionário público, ele podia ser árbitro ou mediador. A lei de arbitragem brasileira, o artigo 17 da lei, ela é bem clara. Os árbitros, quando o exercício das suas funções, são equiparados a funcionários públicos. São equiparados a funcionários públicos. Então, olha, gente, não é só a nossa lei de arbitragem que fala sobre isso, não. O Código Penal brasileiro também fala sobre isso. Não, minha gente. Para questões, para obrigações, questões penais, você responde pelo Código Brasileiro como funcionário público. O árbitro é juiz de fato e direito. A mesma coisa é o mediador. Naquele momento, ele representa o Poder Judiciário. Veja o tamanho da responsabilidade. Não brinquem de mediador, não brinquem de arbitragem. Vocês podem prejudicar uma vida que não terá mais reparo, tanto na mediação quanto na arbitragem. Não é brincadeira. Ele não é vinculado ao tribunal, é uma justiça privada, mas se ele fizer errado, ele vai ser equiparado para efeitos penais. Então, esse é o detalhe, né? E naquele momento, árbitro, naquele momento, ele é o Poder Judiciário. Ele é funcionário, por isso que ele não pode ser funcionário público e mediador. Funcionário público e árbitro. Isso é algo muito importante. Já estamos chegando já pelo final do nosso bate-papo, né? A gente conversando com o pessoal, dessa consultoria que nós estamos passando para vocês aí. E, como eu disse para vocês, se preparem. Não é, professora Maria Augusto, professora Catarina? Procure um curso sério, um curso que ensine você, que não tenha subterfúgio. Aqui no IBAMAR não tem subterfúgio. É isso, é isso. No meu livro de arbitragem, até escrevi uma vez, porque o cara disse, não, porque olha, vender carteira de árbitro, carteira de juiz arbitral, nada disso existe. Por favor, minha gente. Acredite em mim, nada disso existe. Faça a coisa certa, como deve ser, o correto. E vocês certamente nunca vão ter problemas. Tem alguma pergunta mais por aí, professor Maria Augusta? Não, tem uma pergunta aqui, que foi logo depois da fala da professora Catarina, né, que a gente falou muito na questão do... agora o pessoal está tudo doido, querem saber negócio de honorários. Na questão das causas, nas questões que realmente tem, tanto para mediação como arbitragem, nas questões que não tem uma questão econômica, financeira. Valor econômico, né? Boa pergunta. E como é cobrado, né? Aqui na Câmara Ibramac já consta, já está incluso na tabela de honorários situações como essa, porque tem realmente questões que foi um determinado conflito, ele não teve como objeto algo relacionado à parte econômica, né? E aí já tem na tabela de honorários, quando não tem questões econômicas, quanto é que vai ser cobrado para aquele procedimento, tanto na mediação como na arbitragem. Isso é importante vocês também incluírem na tabela de honorários de vocês, para poder passar ainda mais transparência, né, para o cliente de vocês. E a pergunta vai ser, professora, e quanto é que eu cobro, então? Quanto é que eu cobro? Vou dar um exemplo para você muito simples. Já fiz uma mediação uma vez, que foi o seguinte, o vizinho avançou 1 metro do terreno do outro, e ele queria que ele tirasse o muro e devolvesse 1 metro que ele devia de muro. Não tinha valor econômico nesse jogo. O que foi que nós fizemos? Fizemos um orçamento do que ele ia gastar
quanto seria mão de obra, quando daria para tirar o muro para construir e tal. Surgiu um valor e nós estipulamos um valor para aquela causa. Perfeito. E o valor, à época, foi um salário mínimo. Pronto, ele pagou o salário mínimo. E, por exemplo, se for questão de vizinhos, se for questão de família, que também não tem valor econômico, então como é que vai ser cobrado? Então, a Câmara pode cobrar por sessão, uma sessão ela pode estabelecer que são 2, 3 horas, ou ela pode cobrar por hora. Então, a Câmara tem que ter tudo isso, como a gente sempre fala desde o início, tem que estar tudo na tabela, tudo no regimento, tudo de forma bem clara. Para a gente é muito fixar um preço também, né, professora? Até fixar um preço, né? Tantos reais para o que isso aí, professor? Para fazer a precificação, né? Olha, gente, pronto, se vocês forem procurar o professor Giancarlo, se acessar lá o AIMAI, eu cobro 450 euros por hora. Para fazer mediação comigo, você paga 450 euros por hora fora do Brasil. Poxa, cada um vai ter um valor, vai depender do seu currículo, do seu conhecimento, das suas portas, né? O seu profissional multiportas. Por isso, só dizendo a vocês também que estão aí atenados, quem fala inglês, quem fala língua estrangeira, quando você atua como mediador e vai ter que atuar como falando em inglês, você tem que cobrar a tabela de tradutores do Brasil. Cada tem uma tabela, cobra por hora como tradutor, porque senão o seu cliente vai ter que pagar um tradutor e vai pagar por hora. Então, você é um mediador bilíngue, tem que pagar você por isso. Veja como é importante você ter esses conhecimentos. Isso, a formação. Você é um mediador que tem a formação, professora Maria Augusta, professora Catarina, como analista de expressões faciais e linguagem não verbal. Aquele curso que nós temos aqui, né? Que é um Master Analyst. Poxa, você é um analista, você conhece microexpressões faciais, linguagem, isso tudo agrega ao seu valor. Você olha, é porque no Brasil nós não temos ainda o ato de pagar, né? Cobrar ou pagar por hora de trabalho. Na Europa, nos Estados Unidos da América, é muito comum ser tantas horas do meu trabalho. Nós somos acostumados com o salário, né? O mais interessante que o Maria Augusta falou, muito interessante, Maria Augusta. Você cria a sua especificação e tem a ideia. Pô, minha gente, eu acho que nós estamos chegando aí no ponto final. Aqui nós temos muito agradecimento, gratidão pelos esclarecimentos. Bom, nós estamos aqui para isso. Agora eu já sei como montar minha câmara arbitral, coisa boa. Olha aí, e a gente sempre assim, a gente sempre deixa claro que qualquer dúvida, procure a lei. A lei de mediação, a lei de arbitragem, o Conselho Nacional de Justiça, a resolução do Conselho Nacional, esses enunciados da jornada, para depois você não fazer alguma coisa numa Câmara, seja até no início, de colocar um nome, como a gente falou, de não colocar tribunal arbitral. Então, na hora de fazer a constituição da empresa, então, procure sempre o que vai estar determinado na lei, para depois não ter uma surpresa, receber uma denúncia do Ministério Público e ter que fechar, ter que pagar uma multa. Então, isso é muito constrangedor para a pessoa que faz e para aqueles clientes também que confiaram na Câmara. Então, sempre siga o que é correto. E não tem aquela preocupação, eu tenho que fazer agora a minha Câmara, vou ter que me filiar a um conselho de classe, vou ter que me filiar a um sindicato. Não tem sindicato. Não existe. Mediação, constelação, arbitragem, nada disso precisa de diploma, de nada. Nada disso. Agora você precisa de qualificar-se, alguém que carimbe e valide o seu conhecimento. Alguém que abra as portas para você, olha, essa pessoa é qualificada. Não caia nessa de porque tem um sindicato que eu tenho que me associar, uma associação. Ninguém é obrigado. Se você faz, é por livre, espontânea vontade. Não tem obrigação. Você pode abrir sua Câmara. E se você procurar todos esses órgãos aí, ninguém informar vocês, procura a gente, que a gente informa para vocês. Com certeza. Para mim foi um prazer enorme, agradecer a vocês, todos que estão nos ouvindo, aí participando. Família Ibramar, que eu sei que está aí atento conosco. Agradecer a todos. Sim, temos aqui. Também agradecer especial à professora Maria Augusta, à professora Catarina, as palavras de vocês. Só quero agradecer também, né, a oportunidade e dizer assim que é sempre importante e é sempre um prazer trazer o que realmente é a verdade. Porque a gente ouve tantas coisas, a gente escuta tantas perguntas de pessoas que foram buscar outras informações e que vêm questionar, vêm perguntar, vêm questionar sobre
de onde nós tiramos aquela informação? E nós sempre apresentamos o que é a verdade, o que é que está na lei de arbitragem, na lei de mediação, na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, o que nós falamos sobre não existe sindicato, não existe conselho, não existe. O conselho que tem que regulamenta a mediação e a arbitragem é o Conselho Nacional de Justiça. O órgão que fiscaliza, não existe esse órgão fiscalizador. A denúncia é feita ao Ministério Público. Então, é para que as pessoas tenham cuidado, para não deixar serem enganadas para essas questões, que elas busquem as informações com as câmaras e com as pessoas corretas e que estaremos sempre à disposição, né, professor, para esclarecer e para tirar quaisquer dúvidas. Professora Maria Augusta. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Estou dando uma olhada aqui no YouTube. A família Ibramac aqui em peso, gratidão. Sim, Quem ainda não é família Ibramac, eu digitei aqui o nosso site, acesse, nos colocamos à disposição de vocês, tá? Hoje foi essa conversa, na realidade foi uma verdadeira consultoria. Exatamente. Gratificante, né? Nós temos concurso por Vital. Curso de mediação, de arbitragem, né? O de analista facial, de oratória. Venha conhecer a nossa instituição, a instituição Ibramac. Tem lá também o WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente. E só quero agradecer e reforçar as palavras da professora Catarina, professor João Carlos, sempre é muito gratificante quando a gente tem aqui, eu estou dando uma olhada nos nomes no YouTube, professor, alunos, ex-alunos e ex-alunas que se tornaram mediadores e mediadoras e árbitros recentemente, algumas semanas atrás. Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê o pessoal realmente atuando de uma forma certa, buscando sempre acertar. Eles finalizam o curso aqui conosco, mas o contato, ele continua. Então, às vezes, olha, estou com dúvida nessa mediação, estou um pouco insegura. E aí procura a gente. Aqui no Ibramac também tem um centro de treinamento, que é justamente para passar essa segurança para o mediador, para o árbitro. Então, agradeço imensamente, foi um enorme prazer, é sempre bastante prazeroso falar do que a gente acredita, do que a gente atua, e reforço o convite. Venham aqui conhecer o Ibramac e acesse aí a nossa página. Boa noite a todos. Vocês vão adorar, certamente. É uma das melhores, a melhor estrutura do Brasil, que é uma mediação arbitrária. Fiquem com Deus, foi um prazer. Tchau, boa noite.